Ei, tem interesse em ter uma renda extra? Olha o que eu faturei nesse mercado nos últimos 30 dias, mais de 50 mil reais. Prazer, meu nome é Hugo Leonardo e eu venho falar um pouco mais sobre o Remunera 365 para você. Hugo, o que é o Remunera 365? O próprio nome já diz, ó. Remunera 365, remuneração 365 dias no ano. Então, se você tem interesse em ter uma renda extra, sem deixar de fazer o que faz, apenas nas suas horas vagas, usando o seu celular, não precisa de computador, não precisa de notebook, ganhar 100, 200, 300 reais por dia. Não deixe de entrar em contato, que eu vou deixar o link do meu telefone em algum lugar aqui desse vídeo, para você entrar em contato e eu vou te explicar tudo. Olha o quanto eu faturei nos últimos 30 dias. Flórida, Estados Unidos, o Fernando Caetano, o microfone Fox Sports, acompanhando tudo da preparação de Palmeiras e Corinthians para as estreias na Florida Cup. Primeiro, Fernando Caetano, a gente fala do Palmeiras, você que acompanhou o trabalho do Palmeiras nesta tarde aí em Orlando. Boa noite, Fernando Caetano. Muito boa noite, meu amigo Theo José, a todos que nos acompanham na Última Palavra, aqui em Orlando, na Flórida, 7 horas mais 5 minutos da noite desse domingo. Lembramos que estamos com 2 horas a menos com relação ao horário de Brasília. Eu estou chegando agora aqui na porta do hotel onde vai ficar concentrado o Corinthians, mas eu estou vindo do treino do Palmeiras, que aconteceu agora há pouco. O Verdão que chegou aqui em Orlando ontem à noite por volta de 10h30, 11 horas da noite. O pessoal já chegou direto no hotel, foi descansar e hoje atividade em 2 períodos. O Vanderlei Luxemburgo nesse início de trabalho, colocando a equipe aí, os jogadores no batente forte. Tivemos treino pela manhã, essa atividade da manhã foi fechada e agora à tarde o treino aberto para a imprensa, inclusive com a presença de muitos torcedores. Theo e amigos do A Última Palavra, e nesse treino do Palmeiras a gente também teve o privilégio de encontrar o ex-zagueiro Kleber. Exatamente, o Clebão, ídolo do Verdão nos anos 90, foi bicampeão brasileiro, campeão paulista, muitas conquistas pelo Palmeiras. O Kleber, ele está morando aqui em Orlando já há quase 4 anos e aproveitou então a oportunidade, a presença do Palmeiras aqui na Flórida para visitar os companheiros de clube, visitar especialmente o Vanderlei Luxemburgo, com quem o Kleber trabalhou, né, nos anos 90 e teve muito sucesso vestindo a camisa do Palmeiras. E por falar no zagueiro Kleber, o Hotel, a grande novidade do treino de hoje foi o Felipe Melo, que é volante, treinando como zagueiro. Isso mesmo, o Vanderlei Luxemburgo, ele comandou uma atividade, um treinamento dos atacantes contra a defesa e a zaga titular ali formada pelo Gustavo Gomes ao lado do Felipe Melo. Isso aí, de repente, pode ser a grande novidade do Palmeiras para essa temporada. É claro que é apenas um início de trabalho. E no meio-campo, na vaga do Felipe Melo, quem apareceu foi o Ramírez, que no ano passado, em razão das condições físicas, não teve muitas oportunidades, foi pouco aproveitado pelo Palmeiras, mas o Ramírez a gente sabe que é um jogador que o Vanderlei Luxemburgo gosta, então tudo indica que a dupla de volantes do Palmeiras em 2020 poderá ser formada pelo Bruno Henrique, ao lado do Ramírez, com o Felipe Melo atuando então na posição de zagueiro. O Palmeiras veio aqui para a Flórida com 28 jogadores relacionados. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele não trouxe para cá o zagueiro Vitor Hugo, que está em recuperação física. Também não veio o atacante Angulo, que está com a seleção olímpica da Colômbia. Esses foram os 2 principais desfalques. É claro que também não apareceram, não vieram para cá o Daverson, o Jean e o Guerra. Esses 3 últimos jogadores que eu citei, o Daverson, o Jean e o Guerra, negociam transferências para outros clubes, não devem permanecer no Palmeiras em 2020, então nem vieram aqui para a disputa da Florida Cup. Palmeiras, que treinou hoje, voltará a trabalhar
na segunda-feira e na terça-feira. E aí na quarta tem o jogo de estreia do Verdão na Florida Cup contra o Atlético Nacional de Medellín. E no sábado o Palmeiras encerra a participação na competição contra o New York City. Essa edição da Florida Cup, a sexta, terá a participação do Corinthians, mas a gente não terá esse confronto entre os clubes brasileiros. O Corinthians não vai enfrentar o rival Palmeiras e vice-versa. Então, o regulamento é bem simples, cada clube tem 2 partidas, quem somar o maior número de pontos é campeão. Então, a programação é a seguinte: na quarta-feira tem o Palmeiras enfrentando o Atlético Nacional e no mesmo dia, né, o Corinthians vai estar enfrentando o New York City. E no sábado, o Corinthians enfrenta o Atlético Nacional, enquanto o Palmeiras vai enfrentar o New York City. E aí a gente vai ter o campeão dessa sexta edição da Florida Cup. É a primeira vez que o Palmeiras participa da competição e o Corinthians já está na sua 4ª participação, mas ainda não conseguiu conquistar esse título desse torneio preparatório aqui na Florida Hotel. A gente segue aqui na porta do hotel, aguardando daqui a pouco a chegada da delegação do Corinthians e vamos registrar ao vivo, ao longo do programa, a última palavra. Daqui de Orlando eu volto com você, Theo. Ok, Fernando Caetano, já então, a gente de olho em tudo na Florida Cup com relação à participação dos 2 times brasileiros, Palmeiras e Corinthians, já a chegada da equipe do Corinthians. Mas o nosso primeiro assunto é o Palmeiras e dentro desse primeiro assunto do Palmeiras, a gente vai destacar agora o Felipe Melo como zagueiro. Na quinta-feira, no Brasil, antes de viajar para os Estados Unidos, em entrevista coletiva, ele próprio falou dessa possibilidade. Bom, o jogador de futebol, ele tem a missão de entender que ele deve jogar em outras posições, né, quando necessário, né? Eu joguei em outras posições, na frente, já joguei atrás, né? De meio atacante, inclusive de atacante, já joguei de zagueiro. Então eu me coloco à disposição para poder ajudar. Quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu falei que meu objetivo era ajudar o Palmeiras a conquistar títulos, né? O treinador já chegou, já conversou comigo, já expôs tudo aquilo que ele pensa, né? Enfim, eu me coloco à disposição para ajudar. Tá aí, Felipe Melo dizendo que se coloca à disposição para ajudar. E eu pergunto para você, Edmundo, como é que você vê essa mudança de posicionamento do Felipe Melo? Eu vejo com bons olhos. Ele é um jogador que tem noção do espaço, né? Porque jogou já ali, tem boa estatura física, é alto. Palmeiras não é que está sobrando ali, né? Saíram 2 zagueiros. O Antônio Carlos foi pro Orlando City e o Edu Dracena parou, né? Então, assim, são dois jogadores que jogavam com uma certa frequência, tem um espaço ali. Eu gosto muito, é uma ideia do Vanderlei. O Vanderlei já fez esse experimento em outras ocasiões, né? Acho que a mais emblemática dela é tirar o Rincon lá de camisa 10 e trazê-lo para primeiro volante e ele virar o jogador que foi com a camisa do Corinthians. Eu acho que é uma tentativa bem válida. Basta saber se o jogador aceita, né? Ele disse ali que aceita, se ele se adapta e se ele vai gostar. Agora, a concorrência, ele na cabeça de área, ele é absoluto, né? Lá na zaga, ele vai ter concorrência. Do Vitor Hugo, do Gustavo Gomes, do Luan, né? Luan. Então, assim, são jogadores já experimentados na posição e que provavelmente estão um pouco à frente do Felipe Melo no quesito titularidade. Fábio Sormani, 36 anos de idade tem o Felipe Melo e agora tem essa mudança, pelo menos nesse início de temporada. Então, eu acho interessante você colocar o Felipe Melo como zagueiro. Se você tiver, por exemplo, uma linha de 3, não sei. Mas ele é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, no trato com a bola. Ele é muito bom jogador. Inclusive, quando você recebe essa marcação pressionada, que hoje é alta, né, como acontece muito hoje em dia, é importante que ou o goleiro ou um dos zagueiros saibam quebrar essa bola lá para frente e entregue essa bola direitinho para um companheiro, para sair dessa primeira e dessa segunda linha automaticamente, aí você já vai praticamente jogar só contra a linha final. Eles quebram o campo em três partes. Se você tem um goleiro que faz bem isso, o Everson, no Santos faz bem isso, e o Felipe Melo faz muito bem isso no Palmeiras, é um ótimo antídoto para quem te ataca, quem faz aquela pressão sair para evitar a sua saída de bola
da defesa para o ataque. Por outro lado, eu acho o Felipe Melo um pouco lento. Esse é o ponto. Exatamente. Uma coisa é você jogar na cabeça de área. O cara te dribla, você nunca tá pegando o cara no mano a mano. Agora, como zagueiro, se você estiver jogando, pressionando o adversário, atrás do resultado, se você tomar um contra-ataque e ele tiver que pegar no mano a mano, no 1 contra 1, um atacante rápido, por exemplo, Soteldo, Santos e Palmeiras, no Allianz Parque, o Santos faz 1-0, o Palmeiras vai pra cima. Aí mete uma bola pro Soteldo e ele no mano a mano com o Felipe Melo. Esse é o problema que eu vejo. Eu acho que ele não tem velocidade para acompanhar os atacantes rápidos. Carlos Eugênio Simon, a sua opinião, por favor. Eu acho que ele é um grande jogador de futebol, ele tem a bola aérea muito boa, o lançamento, o passe é uma qualidade impressionante no passe dele, eu prefiro ele também como volante. O problema é o seguinte, ele tem 36 anos de idade, o volante corre bem mais que o zagueiro, é mais tranquilo você jogar na zaga, a concorrência irá aumentar, mas ele é um bom jogador. O problema dele também, ele leva muitos cartões, não é como volante. E ali dentro fora da área tu faz uma falta, dentro da área se tu fizer a falta é pênalti. Então ele é um jogador que tem muita qualidade. Eu acho que o Luxemburgo, como ninguém, sabe disso, não é? E talvez eu veja essa questão do preparo físico. Considero também, concordo com o Sormani, ele é um pouquinho lento. Se botar na frente não pega mais. Mas a qualidade de passe dele é impressionante, o jogador que chega bem, ele é fenomenal. Que na defesa tem essa questão, tem os prós e os contras, não é? Eu vejo essa questão do preparo físico, um cara com 36 anos de idade, jogar de volante, área a área, ir e voltar, levando em média que um volante corre em torno de 10 quilômetros, 10 a 11 quilômetros por jogo, um zagueiro corre 5, né? Chega quase a metade, 5, 6 quilômetros, é a metade. Então, tem o pró e o contra. Eu acho que ali ele vai se preservar um pouco mais. Agora, eu prefiro ele mais como um volante. Rodrigo Bueno, Gustavo Gomes e Felipe Melo. Nesse grupo aí, a dupla ideal? Não sei se é a dupla ideal. O Vitor Hugo não voltou no mesmo nível da passagem anterior pelo Palmeiras. Então, nesse sentido, está um pouco carente. Está caindo de produção a defesa do Palmeiras, que foi, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, uma defesa que era referência. Encaixou várias partidas sem tomar gol. Não foi assim na temporada passada. Então, o Luxemburgo precisa corrigir esse setor. Só que eu vejo essa possível mudança do Felipe Melo para a zaga com a maior naturalidade do mundo. Você vai encontrar uma série de exemplos em outros países, em outros clubes. Eu cito o mais clássico do Mascherano. O Mascherano era um volante que tinha o apelido de chefito, ainda tem, né? Pela pegada, pela marcação. No River, quando ele começou, ele tinha boa saída, tinha boa técnica. E acabou no Barcelona sendo zagueiro. Muita gente falava, Mascherano não pode jogar no Barcelona, quando ele chegou. Mascherano pega demais, tem um perfil que não é o do clube catalão, e ele acabou virando um zagueiro histórico, lendário, da equipe do Barça. E se você pegar outros exemplos, Dário Pereira era um jogador que era armador, virou volante, acabou como zagueiro. O próprio Beckenbauer acabou sendo recuado, que é um exemplo de zagueiro. O Matheus, ele jogou como líbero, ele era meia, o Gullit jogou como líbero, recuado. Tem vários jogadores que acabaram fazendo esse processo de sair da frente e ir ali até para volante ou para zagueiro. Outra coisa que acontece muito taticamente, você vê o William Arão, por exemplo, no Flamengo, é só um exemplo, tem vários. Os dois zagueiros abrem para as laterais, Rodrigo Caio e Pablo Mari. O William Arão, ele vem e se coloca entre os zagueiros, ele já funciona muitas vezes como se fosse um terceiro zagueiro. Então, quem é o volante ali mais de contenção, mais de pegada de marcação, ele está acostumado a muitas vezes fazer esse movimento, entrar entre os zagueiros e ficar ali numa posição onde ele possa distribuir o passe, começar a jogada. E como tem um passe bom o Felipe Melo, eu acho que é nisso que está pensando também o Luxemburgo. A jogada aérea dele é forte, você não tira ele, a liderança dele é forte, especialmente numa competição como a Libertadores, que é prioridade para o Palmeiras. Então eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Negativo eu nem falaria velocidade, eu falaria a parte disciplinar, porque ele fazendo falta como zagueiro, ele tem mais chance de ser expulso do que como volante. Ele vai se sentir, acho que, mais na necessidade de matar uma jogada eventualmente, de ir para o choque, para o combate, do que como volante. Bom, o Palmeiras, nesse time que a gente está vendo aí o esboço, a novidade pode ser o Veron. O resto é o mesmo Palmeiras do ano passado. E o Palmeiras do ano passado não conquistou. O Palmeiras era um bom time e não conquistou. E aí eu pergunto para os senhores, esse Palmeiras, o trunfo dele é o Vanderlei Luxemburgo?
Com o Vanderlei Luxemburgo, esse Palmeiras vai ter mais chance de conquistar? O Palmeiras fez 74 pontos no Campeonato Brasileiro, chegou às quartas de final da Copa do Brasil, às quartas de finais da Libertadores. Ele teve um ano meio barro, meio tijolo, né? Não teve conquistas, o copo meio cheio, meio vazio. Mas eu acho que o que o torcedor não gostou na temporada passada, tanto do trabalho do Filipão quanto do Mano Menezes, era da produtividade do time. Com tantos jogadores, principalmente os meias, né? É bem emblemático esse número, eram 5 meias até a saída do Guerra, que eram 6. 5 meias e nenhum deles jogou. Nenhum deles produziu aquilo que era esperado, a tão criatividade ali. Eu acho que o Palmeiras vai mudar o estilo de jogar. Acho que vai jogar de forma mais ofensiva, vai transpirar mais e eu acho que vai agradar mais ao seu torcedor. E respondendo já a enquete aí, o Palmeiras chega à Florida Cup melhor preparado, porque tem mais conjunto. Né? O Vanderlei vai trocar uma peça. Mesmo com trabalho novo? Mesmo com trabalho novo. Mesmo com trabalho novo, porque as peças são as mesmas. Né? Os jogadores são os mesmos. Agora, o que vai mudar, o Vanderlei nem gosta disso, né? De enumerar o jeito de jogar, que eu também não gosto, não acho que seja 4-1, 4-1, 4-2-3-1, essas coisas. Acho que o futebol é ocupação de espaço, né? E movimentação, e chegada dentro da área. Isso o Vanderlei faz bem. O time dele tem uma movimentação que me agrada, os times que ele dirige, quando ele está no campo, como ele fez na temporada passada frente ao Vasco. Mano, você está confiante nesse trabalho que está se iniciando no Palmeiras? Confiante que eu digo com relação a título. Porque eu acho que o torcedor do Palmeiras agora não tem mais esse papo. O torcedor do Palmeiras quer título. Exatamente. Passou o ano passado, 2019, em branco. E o torcedor do Palmeiras ficou um pouco decepcionado. Um pouco não, bastante decepcionado com os resultados, né? Embora tenha atingido aí etapas importantes de competições que ele disputou, como bem lembrou, Edmundo. Mas a gente sabe muito bem como é o torcedor, ele quer título. Ainda mais um time como o Palmeiras, que tem um investimento muito alto, o nível do investimento do Flamengo. Eu tenho dito aqui, e vou dizer uma vez mais, se o Vanderlei Luxemburgo resolver trabalhar, só trabalhar e mais nada, se ele esquecer o resto, se ele não se distrair no meio do trabalho dele, porque o grande problema do Vanderlei nas últimas décadas, eu diria, são as distrações do Vanderlei. Ele sempre está pensando em alguma coisa diferente, que não seja o futebol apenas. Quando você pensa em alguma coisa diferente, mas dentro do futebol, daquilo que você está trabalhando, legal. Está pensando em alguma coisa diferente para surpreender o adversário. Agora, quando você está pensando em alguma coisa diferente que não tem nada a ver com o futebol, aí é problema. Porque a gente vê a obsessão dos grandes treinadores hoje no mundo inteiro. Tem o caso do São Paulo, no Santos, Jorge Jesus no Flamengo, o Klopp no Liverpool, o Guardiola no City, enfim, só pra gente citar os mais conhecidos aí, pra não ficar falando muito aí. Se você tiver um Vanderlei obcecado, pensando única e exclusivamente no futebol, esquecendo as distrações do dia a dia, ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Palmeiras, porque ele é muito competente. Muito competente. Agora, se ele começar a se distrair e o futebol não for a prioridade dele no dia a dia, aí ele vai voltar a fazer um trabalho como ele tem feito nos últimos anos. É regular, nada além disso. O Sandro Luiz, utilizando a nossa hashtag. Ei, tem interesse em ter uma renda extra? Olha o que eu faturei nesse mercado nos últimos 30 dias. Mais de 50 mil reais. Prazer, meu nome é Hugo Leonardo e eu venho falar um pouco mais sobre o Remunera 365 para você. Hugo, o que é o Remunera 365? O próprio nome já diz, ó. Remunera 365. Remuneração 365 dias no ano. Então, se você tem interesse em ter uma renda extra, sem deixar de fazer o que faz, apenas nas suas horas vagas, usando o seu celular, não precisa de computador, não precisa de notebook, ganhar 100, 200, 300 reais por dia. Não deixe de entrar em contato, que eu vou deixar um link do meu telefone em algum lugar aqui desse vídeo, para você entrar em contato e eu vou te explicar tudo. Olha o quanto eu faturei nos últimos 30 dias.